Oi, meus amores! Hoje eu vou dar 5 melhores dicas para você conseguir ficar em déficit calórico e emagrecer de vez. Para quem não sabe, déficit calórico é consumir menos calorias do que a gente gasta. Então, se você gasta ali no dia, por exemplo, 2.000 calorias e consome 1.500, você está no déficit calórico de 500 calorias. Ou seja, você está consumindo 500 calorias a menos do que você gasta. Inclusive, é um bom déficit calórico. Porém, achar o déficit calórico é muito mais fácil, né? O negócio é manter em déficit calórico, porque daí que é o mais difícil. Mas com essas dicas vai te ajudar muito para você conseguir ficar em déficit calórico e emagrecer de vez. E eu usei essas dicas para conseguir perder 14 quilos e me manter ali na dieta. A primeira dica é: beba água, mas não é só beber água aí da sua cabeça. E sim, você tem que beber a quantidade correta de água. E isso varia de 35 ml a 50 ml por quilo. O mínimo, tá? Não é uma quantidade máxima, é o mínimo. Então, você vai pegar ali 35 ml vezes o seu peso, vai dar um mínimo recomendado por dia. E por que que isso é tão importante, né? Por que que a água é tão importante assim? Porque muitas vezes o seu corpo está desidratado e ele manda a mensagem de fome, né? Então acaba que você acha que você está com fome quando na verdade é sede, porque o mesmo local do cérebro é da fome e da sede, né? Que manda a mensagem. Então é muito importante você beber água por conta da saciedade e também ajuda muito a diminuir o peso na balança, porque você fica menos retida, né? E água é vida, né, gente? Não preciso nem falar o quanto é importante para a saúde. E guarda uma coisa, sabe o que acontece quando você não toma água suficiente? O nosso organismo, ele pega a água do seu intestino, ou seja, água de cocô. Isso. Por quê? O nosso intestino, ele reabsorve mais ou menos 1 litro de água por dia, 1 litro, 1 litro e meio. Então, se você está desidratado, o que que o seu organismo vai fazer? Vai pegar a água do seu intestino que está lá. Então, você está ali bebendo água de cocô. Antes de eu falar a segunda dica, já se inscreve e curte o vídeo que eu trago muito mais se eu ver que vocês estão gostando desse estilo de vídeo, tá? Então é só se inscrever aqui embaixo e não esquece de comentar se você está gostando do vídeo, vai me ajudar demais e eu amo responder vocês. A segunda dica é a principal pra mim, que é o planejamento, mas é um planejamento diferente, tá? Se você usa aplicativos como Fat Secret, MyFitnessPal, Macros, o que você quiser, você sabe que dá pra gente colocar lá, né, o que a gente tá comendo, afinal esse é o objetivo do aplicativo, né, Larissa? Ai, que burra, dá 0 pra ela. Mas você vai colocar lá no aplicativo um pouquinho antes do que você tá pretendendo comer. E eu vou te explicar como. Você pode colocar alguns minutinhos antes, ou horas antes, ou um dia antes do que você vai comer no dia seguinte. Porque assim é muito mais fácil de você ficar perto ali das suas calorias, né? Ou nas suas calorias. Como eu sempre trabalhei em casa, eu nunca tive ali uma rotina que eu precisasse levar a marmita e tal. Então, o que eu fazia? Quando eu não tinha ali conhecimento dos alimentos e tal, eu ficava lançando alguns minutinhos antes para eu saber se eu podia comer determinados alimentos, né? A quantidade de determinados alimentos naquela refeição. Por exemplo, vamos supor que você esteja em dúvida se dá para misturar macarrão com feijão e batata frita na mesma refeição. O que que você vai fazer? Você vai lançar no aplicativo mais ou menos o quanto você está pretendendo comer. Vamos supor que você está pretendendo comer 100 gramas de macarrão cozido, 200 gramas de feijão e, sei lá, 50 gramas de batata frita. Aí você lançou e viu que extrapolou muito o seu carboidrato diário. O que que você vai fazer? Você vai diminuir um deles, né? Ou todos eles um pouquinho. Então, por exemplo, você vai tentar botar 100 de feijão, 50 de macarrão, vai diminuindo para ver se fica ok. Aí assim você consegue ficar dentro dos seus macros, das suas calorias, porque você já tá antes se planejando, você não tá comendo e depois lançando no aplicativo, entenderam? Eu nunca fiz isso de comer primeiro e depois adicionar, só quando eu tive ali a prática, né, comecei a entender mais, ter de cabeça as coisas, mas no início eu não fazia isso, eu sempre coloquei antes no aplicativo para criar um conhecimento também, não só para ficar em déficit calórico, para criar um conhecimento, porque ali, se você lança antes, você está prestando muito mais atenção no que você está comendo do que se você lança depois, né? E lançar depois, se você já comeu e depois lançou e viu que fez tudo errado ali, né? Ou que ultrapassou alguma coisa, já era, você já comeu, né? Eu vou deixar aqui o vídeo do Fat Secret, que eu ensino como usar o aplicativo na versão gratuita mesma, tá? Eu usei durante todo o meu processo de emagrecimento, eu adoro, é super fácil.
Então eu vou deixar aqui para vocês verem. A terceira dica é: você precisa de um café da manhã rico em proteínas para você ter saciedade ao longo do dia. Senão, vai chegar no fim do dia ou até antes disso e você tá igual uma capivara raivosa. Então, em vez de você comer um pão com manteiga ou biscoito água e sal com só requeijão, o que você pode fazer? Você pode pegar o pão, colocar ovos, você pode pegar o pão, colocar queijo. Os melhores queijos assim para o processo de emagrecimento é o queijo cottage, o ricota e o queijo Minas Frescal, que é o queijo branco, né, que a gente conhece. Você pode fazer uma crepioca e rechear ali com frango desfiado, colocar até requeijão, tá? Então dá para fazer muita coisa, dá para fazer mingau de aveia com whey, dá para fazer ovos mexidos com frutas, dá para fazer muita coisa, mas sempre lembre-se de colocar proteína no café da manhã, porque vai refletir no seu dia todo. Se você faz um café da manhã rico em proteínas, você vai ver que vai mudar a sua saciedade ao longo do dia. Inclusive, eu tive uma aluna que só ajustando o café da manhã dela, ela parou de ter compulsão de noite. Ela tinha muita compulsão antes de ser minha aluna de noite, mas de cara eu tinha percebido isso, que ela não comia muita proteína no café da manhã, que era bem errado o café da manhã dela. E eu falei com ela, né, a gente começou a ajustar isso. Falei, olha, café da manhã, precisa de mais proteína, tenta fazer isso, aquilo. Cara, ela nunca mais teve compulsão, só ajustando o café da manhã. Pasmem. Dia 13 de abril, eu vou abrir as vagas para o método ESR, que é o método de emagrecimento sem restrição, que já mudou a vida de muita gente. E eu quero te ver lá para você conseguir emagrecer da forma certa. Minhas alunas perdem mais ou menos de 1 a 3 quilos por semana e sem cortar nenhum alimento, tá? Nenhum. Então, te espero lá dia 13/4 e quem entrar dia 13/4 vai ter uma condição única e exclusiva só nesse dia. A quarta dica é: escolha alimentos chaves para o seu processo de emagrecimento, principalmente os ricos em água e fibras. São eles: alface, pepino, morango, melancia, melão, tomate, couve-flor, brócolis, cenoura. Eles têm muita água e logo pouquíssimas calorias, né? Porque é praticamente água, eles têm uma quantidade absurda de água. Então vai ter poucas calorias, vai te saciar e tem bastante fibra também. Então assim, a maioria deles você não vai contabilizar as calorias porque a gente nem absorve todas, porque tem as fibras, né, que algumas não são absorvidas pelo nosso corpo. Eu só contabilizo mesmo as frutas, tá? De resto, as verduras, não contabilizo, eu sempre comia à vontade. Só vai contabilizar se você colocar ali molho, né, azeite, cuidado com azeite. Então, gente, é assim, é pra encher o prato mesmo. Verduras, quanto mais, melhor para nossa saúde, tá? E frutas também é sempre bem-vindo. A quinta dica é: consuma proteína em todas as refeições e tente ficar perto da sua meta de proteína. Já vou te explicar. As proteínas, acho que todo mundo sabe, né? Elas são responsáveis, além da imunidade, além do ganho de massa muscular, pela nossa saciedade. Então, se você não consome muita proteína ou se você acha que consome, é muito legal você saber ali pelo menos a recomendação geral e fazer seu cálculo. Se você é uma pessoa ativa, gira em torno de 1,4 a 2,2 gramas por quilo. Então, vamos supor que você tem lá 80 quilos e escolheu 2 gramas por quilo. Você pega 80 vezes 2, vai dar 160 gramas de proteína por dia, tá? 160 gramas não é o peso do alimento, tá? Não é 160 gramas de frango, tá? 160 gramas de proteína é o macronutriente proteína, é como se fosse uma composição ali do alimento. O aplicativo Fat Secret, MyFitness, enfim, eles têm ali a quantidade de cada alimento, por isso que é muito legal você saber, né? Então você vai ver ali, você vai lançando o que você tá comendo e ele vai mostrando ali o quanto de proteína, carboidrato, gordura, sódio, fibra, calorias, tudo. E por que é bom distribuir nas refeições, né? Pelas refeições. Porque vai te dar muito mais saciedade do que você chegar e comer só em 2 refeições, até porque vai ser quase impossível você bater sua meta de proteína se você tentar em 1, 2 refeições, tá? Você pode ficar ali, passar até mal, dependendo ali da quantidade de proteína que você tem que comer. E outra coisa, é melhor pro ganho e manutenção de massa muscular se você divide pelas refeições. Pelo menos 4 refeições já é ótimo para o ganho e manutenção de massa muscular, tá bom? Então, você dividindo, você só vai ter benefícios do que você tentar comer ali em 1, 2 refeições toda a quantidade de proteína. E por que é tão bom distribuir pelas refeições ali a proteína em vez de comer em 1, 2 refeições? Porque o nosso corpo, ele não consegue aproveitar ali, né, falando de uma forma mais leiga, para ganhar massa muscular ou manter massa muscular, dependendo ali da sua dieta, do seu treino,
uma quantidade muito alta de proteína na refeição. Então, você pode até consumir ali uma quantidade bem alta e, por exemplo, em 2 refeições você pode bater uma quantidade grande de proteína. Mas não é tudo que ele vai aproveitar para ajudar no seu ganho de massa ou manutenção, né? O nosso corpo absorve mais ou menos para ajudar ali no ganho ou manutenção de massa muscular de 0,25 a 0,5 gramas por quilo por refeição. Oi, meu amor! Olha, gatinha, meu Deus, gente. É muito linda. Olha quem veio porque ficou com ciúme. Ai, mamãe tem que acabar de falar das proteínas. Você deixa? Você deixa? Então, usando aquele exemplo do 80 quilos. Se você tem ali 80 quilos, vai absorver por refeição até 40 gramas de proteína, né? Que seria 0,5 gramas por quilo, beleza? Gente, elas estão pedindo para vocês curtirem e comentarem o que vocês acharam desse vídeo, tá? Aqui, porque elas vão ficar muito felizes, né? Vocês vão ficar muito felizes? Dá um sorriso, meu amor, senão elas não vão comentar. Você vai ficar feliz se elas comentarem? Hein? Vai? Então tá bom, você vai ficar feliz, né? E você também, né, minha princesinha? Beijo, gente!